Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Bom dia, é a professora Juliana e hoje, no dia 14 de julho, nós estamos aqui para realizar as atividades 2 e 3 de História. Nós vamos falar um pouco da organização da colônia. Na aula passada de História, nós falamos sobre o que era uma colônia e o que seria uma metrópole, né? Então, no caso, a colônia foi o Brasil, né? Um país colonizado, na época não era um país ainda, um local que foi colonizado por sua metrópole Portugal, certo? Mas nós sabemos que a metrópole era que tinha o poder sobre a colônia, certo? E que tudo que a metrópole precisava, ela usufruía do que a colônia poderia beneficiá-la, certo? Hoje nós vamos ver como que se organizava, então, como se organiza uma colônia. Não é fácil organizar uma colônia. Imagine, aqui nesse texto vem falar que Portugal teve que pensar numa estratégia para poder administrar. Uma vez que o Brasil era tão grande, nós sabemos aí que a extensão territorial do nosso país é uma extensão gigantesca, eles chegaram com poucas ferramentas, certo? E tinham que dominar esse lugar. E além de ser grande, era um lugar distante de Portugal. Então, a primeira decisão do rei de Portugal foi organizar uma expedição colonizadora, que foi liderada pelo Martim Afonso de Souza para tomar posse do Brasil. Essa expedição foi formada por 5 embarcações, levando mais de 400 pessoas. Isso, 5 embarcações, 5 grandes barcos, né, navios, naus, e partiu de Portugal em 3 de dezembro de 1530. Martim Afonso possuía uma carta assinada pelo rei, que lhe dava então poder sobre as pessoas que o acompanhavam, que eram seus colonos, podendo criar cargos de autoridades e distribuir terras para melhor organização. Foi necessário ainda criar uma atividade de produção que fixasse os colonos da terra. A extração do pau-brasil não servia, então Portugal resolveu iniciar o cultivo da cana-de-açúcar, pois era uma planta adaptada ao clima tropical e o seu produto, o açúcar, tinha grande valor no mercado europeu. Então, eles já tinham extraído aquele pau-brasil, já tinham aproveitado daquela situação e agora eles precisavam de pensar no segundo plano. O segundo plano seria a cana-de-açúcar. Aí fala um pouco sobre a produção de açúcar no segundo texto. O açúcar era bastante procurado na Europa no século XVI e era uma novidade para muitos europeus. Produzir o açúcar era uma atividade muito trabalhosa. Devia-se plantar grandes áreas de cana-de-açúcar, cuidar da plantação, cortar, transportar a cana, moer a cana para extrair o caldo, depois levá-la para grandes tachos onde era fervida até engrossar e depois, finalmente, era colocado nas formas para secar e endurecer e aí virava os blocos de açúcar, que eram quebrados em torrões menores e transportados novamente para a Europa. Inicialmente, quem exercia todas essas atividades vindas de Portugal eram os trabalhadores, os colonos e também os indígenas, mas como o trabalho era muito grande, os indígenas reagiam violentamente à escravização e, por conhecerem bem o território, eles tinham vantagem com relação aos portugueses e fugiam. Assim, os portugueses optaram então por trazer pessoas vindas da África. E aqui começa uma triste história, né? A escravidão no Brasil. A fim de escravizá-los como mão de obra para a lavoura da cana-de-açúcar, a Portugal começa a trazer essas pessoas vindas da África. O desconhecimento da língua e o desconhecimento também do território, eles não conheciam aqui, dificultava que eles pudessem fugir. Além disso, os africanos conheciam a agricultura e eram considerados melhores trabalhadores. Então, a atividade de hoje, para vocês responderem essas 3 perguntas. Quem foi o responsável pela expedição colonizadora que organizou essa primeira expedição? Qual atividade econômica, quer dizer, a atividade que gerou dinheiro, que movimentou o início da colonização aqui no Brasil? E quais mãos de obra foram utilizadas nessa atividade? Quem foi que trabalhou para realizar essa atividade? Certo? Não foi só uma pessoa. Então, essa é a atividade 2 de hoje. Eu vou fazer um outro vídeo explicando a atividade 3. Até a próxima!